Olá, meu nome é João Vinhosa. Durante mais de 10 anos, dei aulas de matemática e de raciocínio lógico em escolas de engenharia, de matemática e de informática. Depois que me aposentei, passei a estudar maneiras de facilitar o aprendizado da matemática. Facilitar o aprendizado da matemática não significa uma tentativa de criação de um método milagroso para ensinar a matéria. Significa, sim, falar as coisas de maneiras mais fáceis. Significa dar exemplos familiares aos alunos. Significa, antes de tudo, raciocinar junto com o aluno, objetivando o completo entendimento da matéria. A melhor maneira de demonstrar que o estudo da matemática pode ser facilitado é demonstrando que qualquer pessoa pode entender perfeitamente um assunto considerado complicado pelos alunos. Para mostrar isso, convido a todos para assistir ao vídeo sobre frações ordinárias. 1. Noções iniciais. Se uma pessoa comer 3 pedaços de uma pizza que havia sido dividida em 5 partes iguais, dizemos que ela comeu 3/5 da pizza, ou 3/5 da pizza, representando esta quantidade por 3/5. Esse número, 3/5, é chamado fração ordinária. O número de cima, 3, é chamado numerador, e o número que fica abaixo do traço, 5, é chamado denominador. Assim, o numerador indica a quantidade de pedaços que a pessoa comeu, e o denominador representa a quantidade de partes em que foi dividida a pizza. Quando o denominador é um número igual ou superior a 11, costuma-se usar o termo avos para ler a fração. Assim, 3/11 pode ser lido como 3/11 ou 3/11 e 1/12 pode ser lido como 1/12 ou 1/12. 2. Fração e divisão. Do que vimos acima, podemos afirmar: 2/4 é a metade de uma pizza. 4/4 é uma pizza inteira. 5/4 é mais que uma pizza inteira. 8/4 corresponde a 2 pizzas inteiras. 20/4 equivale a 5 pizzas inteiras. Assim, dá para concluir: o traço de fração equivale ao sinal de divisão. 3. Igualdade de frações. Diante do fato que o traço de fração equivale ao sinal de divisão, é verdadeira a seguinte igualdade: 20/5 igual a 12/3, pois ambas as frações valem 4. Nessa igualdade, podemos constatar a importante propriedade: quando 2 frações são iguais, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. No caso, dá para verificar que o produto 5 vezes 12 é igual ao produto 20 vezes 3, ambos iguais a 60. 4. Propriedade das frações. Em consequência do traço de fração corresponder ao sinal de divisão, ficam evidentes as duas seguintes propriedades. Propriedade 1. Uma fração não se altera quando multiplicamos o seu numerador e o seu denominador por um mesmo número. Assim, o valor da fração 20/4, que sabemos ser igual a 5, não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador da fração por um número qualquer. Experimentemos, por exemplo, multiplicar o numerador e o denominador por 6. Teremos 20/4 igual a 20 vezes 6 sobre 4 vezes 6, que é igual a 120/24, que é igual a 5.
Propriedade 2. Uma fração não se altera quando dividimos o seu numerador e o seu denominador por um mesmo número. Assim, o valor da fração 6 sobre 15, que é igual a 4, não se altera quando dividimos seu numerador e seu denominador por um mesmo número. Experimentemos, por exemplo, dividir o numerador e o denominador pelos diferentes valores abaixo apresentados. 60 sobre 15 igual a 60 dividido por 3 sobre 15 dividido por 3, que é igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. 60 sobre 15 igual a 60 dividido por 5 sobre 15 dividido por 5, que é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4. Nota 1. Dizemos que uma fração está na sua forma mais simples, forma simplificada da fração, quando não existe um número inteiro pelo qual seja possível dividir o numerador e o denominador da fração, de maneira a transformá-la numa fração equivalente com o numerador inteiro e o denominador inteiro. Exemplo: a fração 3/4 é a forma simplificada das frações a elas equivalentes, como as frações 6/8, 45 sobre 60, 60 sobre 80, etc. Nota 2. É importante ressaltar que o valor de uma fração permanece inalterado apenas nos casos em que multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número. Essa propriedade não vale quando somamos ou quando diminuímos ao numerador e ao denominador um mesmo número. Tomemos como exemplo a fração 18 sobre 3, que é igual a 6. Somando 2 ao seu numerador e ao seu denominador, teremos a fração 20 sobre 5, que é igual a 4, e não igual a 6, como é 18 sobre 3. 5. Soma de frações. 5a. Caso em que as frações tenham o mesmo denominador. Imagine uma pizza que havia sido dividida em 8 partes iguais. É evidente que uma pessoa que tenha comido 2 pedaços dessa pizza e depois disso tenha comido mais 3 pedaços da mesma pizza, ao final terá comido 5 pedaços da pizza, ou 2/8 mais 3/8 igual a 5/8. Essa conta é evidente porque os pedaços de pizza tinham o mesmo tamanho, a 8ª parte da pizza. 5b. Casos em que os denominadores são diferentes. Imagine agora se a pessoa tivesse comido pedaços de 2 pizzas iguais que tivessem sido partidas em diferentes quantidades de pedaços iguais. Por exemplo, se quiséssemos calcular a quantidade de pizza que teria comido uma pessoa que comeu 4 pedaços de uma pizza que havia sido dividido em 5 partes, e depois disso comeu 2 pedaços de uma pizza do mesmo tamanho que havia sido dividida em 3 partes. Ou seja, como efetuar a soma 4/5 mais 2/3? Lembrando-nos que uma fração tem o mesmo valor de outra fração obtida multiplicando-se ou dividindo-se seu numerador e seu denominador por um mesmo número, podemos aplicar o seguinte artifício. 4/5 igual a 4 vezes 12 sobre 5 vezes 12, que é igual a 48 sobre 60. 2/3 igual a 2 vezes 20 sobre 3 vezes 20, que é igual a 40 sobre 60. Assim, em vez de efetuarmos a soma 4/5 mais 2/3, que, em princípio, não sabemos fazer, pois as frações têm denominadores diferentes, podemos efetuar a soma
48 sobre 60 mais 40 sobre 60, cujo valor é igual à soma procurada. E, como sabemos, dá para resultado 88 sobre 60. Obviamente, poderíamos também ter substituído a fração 4/5 pela fração 24 sobre 60 e ter substituído a fração 2/3 pela fração 20 sobre 30, para depois efetuar a conta 24 sobre 30 mais 20 sobre 30, que dá para resultado 44 sobre 30, valor idêntico ao valor acima achado, 88 sobre 60. Resumindo, para somarmos frações cujos denominadores são diferentes, em primeiro lugar, transformamos as frações cuja soma queremos obter em outras frações equivalentes a elas e cujos denominadores sejam iguais. Depois disso, basta efetuar a soma de frações com iguais denominadores. O valor do denominador comum às diferentes frações pode ser um valor qualquer. Porém, existem escolhas mais convenientes que outras. Vemos que é conveniente ser escolhido para denominador comum um valor que seja múltiplo dos dois denominadores dados. Obedecendo à orientação acima, na conta exemplificada, poderíamos optar tanto pelo denominador comum 60, como pelo denominador comum 30, ou pelo denominador comum 300. Dá para ver, porém, que é mais conveniente, embora não seja obrigatório, trabalhar com o menor múltiplo comum possível. É o chamado mínimo múltiplo comum, MMC, cujo valor, no exemplo acima, é 15. Finalizando a parte 1 do estudo de teoria de frações ordinárias, uma importante constatação. Uma pessoa só aprende matemática quando ela é levada a entender o assunto que está estudando. Dito isto, vamos passar para a parte 2.